Sejam bem-vindos a mais um Tamo Junto Jackson Leite, um programa de informação, entretenimento, motivação e agradecer por esse crescimento, né? O pessoal chama de orgânico, né? Eu sou antigo, então quando eu era adolescente não tinha essa palavra, né? Era mais assim, o adjetivo que se usava era natural. Então, a gente está tendo um crescimento literalmente orgânico, a gente não está usando nenhum tipo de artimanha para impulsionar o canal, né? Mas a gente está caminhando, né? Ultrapassamos, né, os 500 inscritos e há 2 meses atrás a gente estava com 200. Então, poxa, muita gratidão a você que está ajudando, você, amigo, parente, enfim, a galera toda que tem ajudado aí, dando retorno. No programa de hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro, já estudei, não me formei, mas cheguei a fazer alguns períodos. E esses poucos períodos que eu fiz me ajudaram não, me ajudam até hoje, para você ver como essa matéria é importante, né? É um tema que estava conversando com o nosso convidado, vou apresentar ele, é usado em tudo no mundo, que é o tema do direito, gente, né? Então, recebi aqui o meu advogado já há quase 20 anos, advogado tanto na esfera física, na esfera jurídica também, e um amigo. Finalmente a agenda dele não é mole, ele atende muitas empresas, né? Então, doutor Jorge Otávio, obrigado pela sua presença. Obrigado, Jackson. Um prazer todo meu estar aqui contigo para esse bate-papo. Um assunto que me emociona, que é o direito. O Jorge, ele também é atleta, já foi atleta de judô, dá para ver pela orelha dele, a orelha de quem luta, né? Esse pessoal do tatame. Jorge, a gente estava aqui tendo uma pré-conversa antes da entrevista. O direito é que nem assim como a medicina, assim como a psicologia, o direito tem várias vertentes, né? Penal, criminal, civil, família e por aí vai, né? Hoje tem até o direito da internet, digital. E hoje a gente estava aqui dando uma prévia de falar sobre o direito trabalhista, que é uma coisa que é fundamental, pelo menos no Brasil, com certeza, porque a gente tem tanto o lado dos colaboradores, né, o empregado, né, e temos o lado também do empreendedor, do empresário. E é a justiça. Eu tinha essa suspeita, e você me respondeu na nossa conversa anterior, que é o maior direito do Brasil que tem mais demandas. Né? Eu sei, na minha época como empresário, quando eu ia na Rua do Lavradio ver questões trabalhistas, era uma loucura aquilo, uma loucura. Então, na sua ótica, como é que está o direito trabalhista no Brasil e o que a gente pode fazer? Quais são as sugestões? Eu sei que você tem uma enorme demanda, você atende hoje. Fala um pouquinho dos seus clientes, assim, Então, se Jackson, é que você pode falar, clientes hoje, jurídicos, assim, sim, né? Federação hoje, das Farmácias e por aí vai. isso. Hoje a gente atende em torno de 800 a 900 empresas do varejo, seja varejo farmacêutico e varejo de alimentos. Claro, nesse universo de 800, 900, algumas fogem desse segmento, tem escolas, mas o grosso mesmo são farmácias e drogarias e mercados. Deixa eu me apresentar. Você já me conhece, me apresenta para o público. Eu me chamo Jorge Otávio, tenho 47 anos, sou advogado há 26 anos, me formei na Faculdade de Direito na Universidade de Gama Filho e há 22 anos eu tenho um escritório. E esse escritório, o principal segmento, 80% que a gente faz é para o varejo farmacêutico e varejo de alimentos, prestando assessoria e consultoria. Jackson, há pouco eu falei que o direito me emociona e com todo respeito às outras profissões, antes de responder a sua pergunta, eu queria falar o seguinte, que o direito ele me emociona porque na minha ótica, na minha visão, o direito é de todas, e com todo respeito às outras profissões, é a principal ciência do mundo. Tá? Sem o direito, nós não teríamos humanidade. É o direito que proporciona o equilíbrio social. Tá? E por quê? Porque o direito é aquela ciência que cria as normas e diz como elas devem ser aplicadas. Então você tem o direito ali, o direito material, Código Civil, e tem o Código de Processo Civil. Então você cria as normas e você diz no Código de Processo Civil como você vai aplicar essas normas. Então ali tem a cartilha de como você vai resolver
os conflitos. Você imagina se não existisse o direito, nós, seres humanos, seres sociais, um precisa do outro, e se eu ficar aqui contigo nesse escritório durante 20 dias, uma hora a gente vai ter conflito. Você diria que sem o direito a gente estaria na idade Não tem da sociedade. pedra. A Com gente certeza, já está se matando com na certeza, rua. né? Já está se estapeando. Isso aí. Então, o homem, ele é um ser social, ele precisa ter contato com outro homem, desse contato vai ter conflito, e é o direito que vai regularizar, vai regulamentar, vai equilibrar esse conflito, vai promover a paz social. E esses conflitos, eles acontecem em todos os ramos do direito, inclusive no direito do trabalho. Tá? Então, você tem conflitos no ramo do direito de família, no direito civil, no direito tributário, no direito previdenciário e também lá na relação jurídica de trabalho, empregador e empregado. Mas por que o direito do trabalho... Eu vou fazer o trocadilho. Por que o direito do trabalho, Jorge, é o que dá mais trabalho? Tanta demanda, que loucura. É um conjunto de fatores, não existe um fator isolado. Tá? E eu posso falar para você que, infelizmente, isso vem se agravando. Tá? Desde quando eu comecei a advogar, em 2099, eu me formo em 99, estamos em 2025, infelizmente isso vem se agravando. E não é um único fator. Tá? A meu ver, é um conjunto de fatores. Primeiro, uma legislação ultrapassada. Você tem uma CLT toda remendada. Se você abrir uma CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que é a principal lei trabalhista que rege as relações jurídicas do trabalho, ela é toda remendada. A nova lei trabalhista não ajudou. Na verdade, houve uma pequena reforma trabalhista em novembro de 2017, que foi um outro remendo. Tá? Ajudou num primeiro momento, mas infelizmente uma parcela significante dessa reforma, que alguns chamam de mini-reforma trabalhista, caiu no Supremo. Como, por exemplo, uma coisa que você me pergunta assim, Jorge, o que faz com que a justiça do trabalho seja a justiça mais demandada no direito brasileiro? Uma das coisas é o fato, a meu ver, tá, do reclamante ir lá no Poder Judiciário, o camarada tem direito a 10 mil reais, ele entra com um processo pedindo 1 milhão, ele sabe que não tem direito a 1 milhão. E aí ele perde aquele processo, ou então ganha 5 mil reais, ele não paga custas processuais e não paga honorários sucumbenciais. Na verdade, com a reforma, ele deveria sucumbir, ele deveria ser condenado pela reforma, a reforma primitiva, ele deveria pagar custas e honorários sucumbenciais proporcional àquilo que ele sucumbiu. Então, se ele pediu 1 milhão e só ganhou 5 mil, ele perdeu 995 mil. Ele tinha que ser penalizado em 5% a 20% daquilo que ele perdeu. Só que isso chegou no Supremo e o Supremo derrubou. Então, uma das coisas que fomenta esse volume enorme de demandas é o fato do reclamante ele poder ajuizar um processo. Ele tem ciência que ele tem 1, mas ele pede 10, porque se ele perder ou ganhar é indiferente, ele não tem custa com relação a isso. Então, um dos fatores, Jackson, que eu vejo nisso é uma legislação ultrapassada. Tem que se parar e repensar a legislação. Não uma legislação, não estou aqui promovendo uma legislação que só atenda o lado do empregador, porque eu só faço defesa, eu não faço pelo reclamante. Então, meu escritório só faz defesa. Tá? Então, não estou aqui puxando a brasa só para a sardinha do empresário. Não. A gente precisa criar uma legislação, sentar, tá? A Casa Legislativa, tá? Ela precisa sentar, o Congresso precisa parar e criar uma legislação, esquecer a CLT. Porque a CLT, claro, tem muitos avanços, mas do jeito que ela é hoje, toda remendada, ela gera uma insegurança jurídica, ela não gera segurança jurídica. E pior, quando se faz alguma coisa, chega na instância superior e acaba deixando de se aplicar aquela norma. Então, o primeiro fator, Jackson, é isso, é uma legislação ultrapassada. O segundo fator que eu vejo é que a gente, nesse momento, estamos passando por uma realização muito grande no Brasil. Quando falo realização muito grande, é um momento econômico do Brasil, um momento muito delicado, de uma insegurança muito grande. E os empresários estão precisando fazer o dever de casa. E fazer o dever de casa significa o seguinte, olha, tem que me reestruturar. Enxugar. Enxugar. E nesse enxugar,
ele precisa dispensar. E quando ele dispensa, há ali potenciais reclamações trabalhistas. Exatamente. Então, isso impacta lá no Poder Judiciário. Para mim, esse é o segundo fator. O terceiro fator é que hoje a gente tem por conta da educação, da precariedade da educação no Brasil, a gente tem uma mão de obra muito complicada, né? A gente tem uma mão de obra, eu não falo isso no sentido pejorativo, mas é o que vem agora na minha mente, muito deficiente. Então, infelizmente, tem muito colaborador, uma parcela significativa que entra por uma porta e sai pela outra. Ele não consegue produzir aquilo que se é esperado dele para pagar o salário. Porque quando você contrata um colaborador, ele tem que produzir de modo a gerar riqueza, receita, para pagar não só o salário, mas todos os encargos. Para cada real que você paga para o teu colaborador, é um real de encargos, né? Então você tem que gerar o suficiente para pagar e dar lucro, porque a empresa tem que ter lucro, né? Então esse é um outro fator que gera. Então, para mim, são os 3 principais fatores. Uma legislação ultrapassada, essa questão da realização do meio empresarial, esse momento delicado do país que faz com que as empresas se reorganizem. E terceiro, a falta de qualificação na mão de obra que a gente enfrenta hoje. Então, são esses 3 principais fatores que fazem com que a Justiça do Trabalho esteja tão assoberbada. Quais são os erros mais comuns, Jorge, que o microempresário, que é o maior número de empresários do Brasil, são os pequenos empresários, né? Quais são os erros mais comuns que os microempresários cometem na esfera trabalhista, que você, quando você atende seus clientes, lá, o pessoal das farmácias, dos mercados e também dos outros segmentos, né? Eu, quando tinha escola, eu era teu cliente também. Quais são os erros mais comuns que eles cometem que você aqui diria para as câmeras, olha, o pessoal erra mais aqui e isso causa um prejuízo trabalhista, procurem, evitem, né? Então, o que acontece, o Jackson? O pequeno e o médio empresário, ele geralmente é aquele cara que bate o escanteio, cruza na área, defende, ataca, faz gol, ele é goleiro, ele joga em todos os pontos do campo, né? E ele foca muito no vender, comprar e vender. Estou falando no comércio, né? Então ele foca ali no comprar e vender. Ele é o cara que compra, ele é o cara que precifica, ele é o cara que admite, ele é o cara que dispensa, né? Então ele fica muito centralizado. E muitas das vezes passa despercebido algumas situações que podem gerar problemas enormes. E digo problemas para o resto da tua vida. Vou te dar um exemplo. Sabe aquela coisa que hoje você tem ali um quadro de colaboradores muito enxutinho e chega uma pessoa assim, o seu braço direito fala assim, ô Jackson, eu vou viajar, eu vou embora, vou voltar para minha terra lá e eu preciso ir embora, daqui 30 dias eu vou embora. Aí você vai no mercado. Aí ele quer fazer um acordo. Não é acordo, você vai ver onde que eu quero chegar. E aí, você que já está tão assoberbado com as suas coisas do dia a dia, você vai ter que ir no mercado, buscar um colaborador para ocupar aquela posição dele. E nessa correria, vai hoje, vai amanhã, você consegue um. E aí é toda uma burocracia, Jackson, para regularizar a situação. Porque tem que exame médico, leva os documentos, o contador. Aí já põe para trabalhar logo. Coloca para trabalhar. Aí o camarada no Rio de Janeiro, que é uma paz só, né? A gente vive na Rio de Janeiro, parece uma Suíça, né? Uma paz, um sossego. E ele sai de casa e fala assim, mulher, consegui um emprego, vou começar hoje lá no mercado, seu Joaquim. A mulher, pô, que bom, você vai começar a trabalhar, tal. Aí o cara vai. Trabalha durante o dia, um dia de trabalho, né? Vai lá, é apresentado aos colegas de trabalho. Quando ele retorna para casa, o transporte sofre uma colisão ou há um tiroteio e aquele seu Joaquim, um projétil encontra aquele seu Joaquim e aquele seu Joaquim, ou aquele colaborador que está sem carteira anotada, que já saiu naquele dia e falou assim, amanhã você vai lá
fazer o exame médico, tá? Você vai passar lá para fazer o exame médico. Então, no dia seguinte, ele já ia fazer o exame médico, mas aquele coletivo é alvejado, ele toma um tiro no joelho ou na perna, e por algum motivo aquilo infecciona, né? E ele perde uma das pernas. E ele fica com a sua capacidade laboral, prejudicada. Fica incapaz do trabalho. Sabe o que significa, Jackson? Ele vai bater lá na porta lá do INSS e vai pedir um benefício previdenciário. E o INSS vai falar para ele, e aqui eu estou dando um exemplo, pode ser até um exemplo esdrúxulo, mas que já aconteceu comigo, de começar um dia e no dia seguinte o motociclista encontrar um ônibus e vira óbito. Tá? E aí, o seu Joaquim vai bater lá na porta do INSS, olha, eu quero um benefício previdenciário, eu fiquei aqui, ó, incapaz de trabalho. Colaborador, né? Colaborador, perdão, colaborador. Vai lá, eu vim aqui buscar um benefício previdenciário, aposentadoria por invalidez, porque eu não consigo mais trabalhar. Precisava da minha perna para trabalhar. Né? Eu era entregador ciclista. Não tem mais perna para... Né? Aí o INSS vai falar para ele, mas o senhor não tem vínculo de emprego com ninguém, o senhor não é um contribuinte do INSS. O senhor não... E aí ele vai voltar ao seu Joaquim. Fui lá. Não tem como. Mas aí o seu Joaquim, eu também não posso te ajudar. Ele vai bater na porta do Poder Judiciário. Vai provar que ele trabalhou um dia, sem carteira anotada, que houve um acidente de trabalho, que ele não recebeu o benefício previdenciário porque ele não estava com a carteira anotada, e o seu Joaquim vai ter que pagar o valor correspondente àquele benefício previdenciário até aquele homem morrer. Vai quebrar a empresa dele. E posso dizer mais? Existem na legislação e na jurisprudência decisões que dizem o seguinte: pega uma média de vida e manda pagar tudo de uma vez só. Então vamos imaginar, ele teria direito a R$2.000. O salário dele lá era 2.500, o juiz arbitrou de pensionamento 2.000, ele tinha 40 anos, a média 65 anos, faltam 25 anos, multiplica isso por 25 anos, faz um deságio e manda pagar. Quebra a empresa. Quantas empresas, Jackson, eu já vi quebrar dessa forma? Quantas empresas? Ou seja, a sua primeira dica valiosa para o pequeno empresário, que é o que Só começar a trabalhar com a carteira anotada. Esse é o pontapé inicial. Só começa a trabalhar com a carteira anotada. Treinamento só com a carteira assinada. Ah, mas eu estou recebendo um negocinho, desemprego, um benefício, meu amigo. Então faz o seguinte, fica em casa, recebe, e depois você vem aqui. Tá? Isso gera muito problema. O problema aqui, o maior problema não é a questão da reclamação trabalhista lá, do cara buscar aquele período sem anotação. O problema maior é aquela pessoa sofrer um acidente e ficar incapaz de trabalho, ou até virar óbito, e você ter que pensionar a família daquela pessoa, a esposa até ela morrer, desculpa, e os filhos até atingirem a maioridade. Então, esse é um primeiro ponto. Essa é uma dica valiosíssima, gente. Dica de ouro que o Dr. Jorge está dando aqui. Ó. Você que é microempresário, ou você que é gerente, que é supervisor, coordenador de uma empresa que está na cadeia de comando, que está naquele processo de fazer recrutamento e precisa de funcionário para ontem. Mas, gente, olha aí. Olha o caso grave aí. Então, só deixa começar quando carteira assinada. Antes disso, é dor de cabeça. Dor de cabeça e um possível prejuízo na certa. Segundo ponto, Jacques, é jornada de trabalho. Jornada de trabalho é uma situação bem delicada, né? A gente ainda tem uma jornada de trabalho no direito brasileiro muito engessada, que não for com toda a vênia a quem pensa em contrário, né? Quem pensa diferente. A jornada de trabalho no direito brasileiro ela é muito engessada, ela não fomenta o trabalho. Então você tem qual é a jornada hoje de direito de trabalho? A jornada principal. Diz que não pode ultrapassar a 8ª diária, a 8ª hora por dia, não pode trabalhar mais de 8 horas por dia, e também, ou a 44ª semanal. Mas calma aí, não pode ultrapassar 8 por dia, ou a 44ª, sim. Você imagina o seguinte, então você não pode trabalhar mais de 8 horas por dia, nem mais de 44 horas semanais, né? Então,
vou te fazer um exemplo. Imagina um camarada que ele trabalha só 3 dias por semana. Vou dar um exemplo aqui também, bem, só para você entender, né? Ele trabalha 3 dias por semana, 3 dias por semana. Mas você fez ali um ajuste com ele, você vai trabalhar 3 dias, você vai trabalhar 10 horas por dia só. Então você vai trabalhar 10 horas por dia, vai chegar às 10, vai sair às 20, com 1 hora de intervalo. Então ele trabalhou 9 horas. Então aquele homem trabalhou 3 dias na semana, 3 vezes 9, 27. Não ultrapassou a 44ª. Claro que não. Mas ele tem direito a hora extra, porque ele ultrapassou a 8ª diária. É isso aí. É isso aí. Ele fez 1 hora extra por dia. Ele trabalhou 9 horas por dia. Então, não pode ultrapassar a 8ª diária e não pode ultrapassar a 44ª semanal. Então, geralmente, qual é a jornada? Geralmente, as jornadas são de trabalho efetivo 7 horas e 20 minutos por dia. Então, vou te explicar. Um exemplo, de 7 às 15h20, com 1 hora de intervalo. Então, de 7 às 15h20, com 1 hora de intervalo. Então, ele permaneceu na empresa 8 horas e 20, mas não é computada essa hora de intervalo. Então, ele trabalhou efetivamente 7 horas e 20. Vezes 6 dias, porque tem direito a um repouso semanal remunerado. Sim. Tá? E depois eu quero falar sobre repouso semanal remunerado, que é interessante. Poucas pessoas sabem o que eu vou dizer depois sobre isso. Então, 6 vezes 7 horas e 20 dá as 44 horas semanais. Então, ó, de 7 às 15h20 ou de 13h40 às 22 horas. Sempre permanecendo na empresa 8 horas e 20, menos 1 hora do intervalo, dá as 7 horas e 20 vezes 6. Tá? Mas pode trabalhar domingo? Pode trabalhar domingo, desde que você dê uma folga compensatória durante a semana. Ou remunere o domingo com 100%. Dobrado, né? Pode trabalhar feriado? Pode trabalhar feriado. Mas desde que você dê uma folga compensatória ou pague o feriado em dobro. Com relação ao repouso semanal remunerado, é interessante a questão do repouso semanal remunerado, até porque é uma lei muito antiga. O que é o repouso semanal remunerado? Todo trabalhador brasileiro tem direito a um repouso semanal remunerado. Tá? Então ele fica um dia, um repouso semanal remunerado. Então ele fica um dia na semana, ele fica em casa, 6 por 1. Ele fica em casa e, mesmo ficando em casa, ele tem direito à remuneração. Então, um repouso semanal, um por semana, remunerado. Mas você sabia, ontem teve o jogo do Flamengo, né? Eu estava lá no Maracanã. E aí, imagina o camarada foi pro jogo do Flamengo e acordou hoje muito triste, falou assim, eu não vou trabalhar. Eu não vou lá no estúdio. Hoje eu vou ficar em casa, estou com a cabeça quente, vou faltar. Ou seja, ele faltou injustificadamente. Ele vai continuar tendo repouso? Vai. Ele vai perder a folga? Não. Mas vai ser remunerado? Não. Então, aquele repouso, ele vai continuar tendo a folga da semana. Ele faltou hoje, sexta-feira. Vamos imaginar que o repouso dele seja no sábado. Tá? No sábado. Ele vai continuar tendo repouso no sábado, mas não vai ser remunerado. Ele vai ter o repouso semanal, mas não vai ter remuneração. Então, com aquela falta injustificada de sexta-feira, ele vai perder 2 dias de salário. Porque o repouso semanal remunerado é um benefício, é um prêmio para aquele colaborador que cumpriu toda a jornada de trabalho. Então, se ele cumprir bonitinho os 6 dias, ele tem um prêmio, que é ficar em casa, que é o repouso, uma vez por semana e ainda receber o salário. Mas se ele não cumpriu, se ele faltou um dia, ele vai continuar tendo repouso, mas não vai ter remuneração. Ele vai ser descontado naquele valor. Então, a questão da jornada de trabalho é a segunda questão que tem que ter muito cuidado, porque as horas extras elas são remuneradas com 50% quando laboradas durante a semana e são remuneradas com 100% quando dias de domingo e feriado.
Então, se você paga a hora do colaborador for R$ 10 e ele fez 1 hora extra, aquela hora extra durante a semana vai ser 15. E se for no final de semana, no domingo ou no feriado, vai ser 20. Então, isso onera muito. Você pega um colaborador que trabalhou 2, 3 anos, você vai ter um passivo enorme. E são esses passivos que podem comprometer a saúde financeira de uma empresa, a ponto dela ter até que descontinuar. Tá? Se você me perguntasse hoje, Jorge, qual é o melhor, o que a gente, qual seria o seu conselho para as empresas? Tem dúvida? Busca um profissional. Seja previdente. O melhor remédio é a previdência. Né? Busca um profissional, porque a justiça do trabalho, o direito trabalhista é muito agressivo. Ele é muito agressivo. Então você vê, quando você é condenado a pagar 1 hora extra, você é condenado, se for durante a semana, 50%, se for no domingo, feriado, com 100%. Mas aquela hora extra, ela reflete 13º, férias, FGTS, Todo cálculo aviso trabalhista. prévio, INSS. Aquele R$1, aquele R$10, vai chegar a 30. Nossa Senhora. Então é muito agressivo. Então, se você tem dúvida, procura um consultor jurídico para tirar suas dúvidas. Você que está começando com o negócio, você que já tem um negócio, né? Eu estou em dúvida, o que eu faço? Eu preciso organizar minha casa, eu estou me reestruturando, eu estou crescendo, para que você não tenha surpresas e no futuro tenha um passivo considerável para ter que pagar, que realizar. Jorge, uma coisa que acontece muito hoje em dia com o mundo digital, né, com a comunicação, WhatsApp, e-mail, fora do seu horário, fora do horário do colaborador. Isso é excelente, Jackson. Já temos decisões, tá? Já temos jurisprudência no sentido de que, durante a jornada de trabalho, o empregador pode proibir o uso de celular. Tá? Naquele momento ali, você tem que se entregar. Tá? Você pode colocar lá, por exemplo, uma placa proibindo o uso de celular, de tablet, da internet durante a jornada de trabalho. Claro, você vai disponibilizar um telefone, porque emergências acontecem, né? Então, você vai disponibilizar um canal para que, se essas emergências acontecerem, aquela pessoa ser comunicada. Mas você pode proibir, sim. Sendo desrespeitada, o primeiro momento é uma advertência. O segundo, advertência. Depois você pode passar para suspensão e pode até mesmo gerar uma dispensa por justa causa, por desídia. Tá? Desídia é desleixo, é negligência, é você não entregar como você deveria, é você deixar de cumprir o teu contrato de trabalho. Já temos decisões nesse sentido, inclusive, tá? De validar dispensa por justa causa por conta do uso de celular durante a jornada de trabalho. E a outra pergunta, se a empresa mandar mensagem por WhatsApp, por e-mail, para o colaborador fora do horário de trabalho. Aí já é outro tema envolvendo também a questão de comunicação por escrito e, enfim, Isso, fora do horário de trabalho. Até pode, mesmo um telefonema. Depende do colaborador, tá, Jackson? Porque se for um balconista, vou pegar o meu segmento, um perfumista, um repositor, tá? Aí, claro, você vai configurar hora extra. Mas se for alguém de uma posição, um gerente, né? Aí não, o gerente ele já ganha uma gratificação de função para estar à disposição da empresa a qualquer momento. Quando ele foi contratado, é um cargo de confiança, um cargo de chefia, então ele tem que estar ali à disposição. O gerente ele não tem, aquele que tem cargo de confiança, poder de mando. O secretário não. É um cargo de confiança? Não. Porque você sabe que isso é muito comum, né? Assim, as pessoas que têm um secretário, uma secretária, mandar mensagem, sei lá, 9 da noite, sábado, domingo, me lembra que vai ter um evento assim e tal. Não é o recomendado. Tá? Porque pode configurar, sim, hora extra. Tá? Jorge, a gente vai ter que caminhar aqui para o final, que, né, a gente tem o tempo da gravação do estúdio, mas queria agradecer aí a tua presença.
Tá? Maravilhosos os teus ensinamentos, tem muito mais coisa, né? Isso aí só foi a pontinha do iceberg. Que pena que passou rápido. Só foi a ponta do iceberg. No próprio direito trabalhista tem vários outros assuntos que eu gostaria de te perguntar numa outra entrevista, né? A gente, aqui onde a gente grava, o Instituto DAUT é um instituto de pós-graduação, de neurolinguística, de consultoria empresarial, de treinamentos, e aqui o pessoal fala muito sobre o quanto as empresas do Brasil perdem com o turnover, né? Ou seja, contrata, demite, e nisso se vão milhões e milhões, ou na casa de bilhões ou mais, né? Então, eu queria, numa próxima, falar sobre exatamente sobre esses gastos com contratação, com demissão, quais são as sugestões para o pequeno empresário que nos ouve, que nos assiste, né, poder errar menos, né? Que, como você falou, as empresas estão enxugando, né? Então, você quer dar um recado final, contar para a gente onde é que é teu escritório, enfim... Jackson, obrigado pela oportunidade. Por favor, me convide outras vezes. Tendo espaço, vai ser um prazer enorme. Meu escritório fica na Avenida Rio Branco, tá? Número 185, é ali esquina com Almirante Barroso. Estou lá há 22 anos. O tempo que eu tenho de dono de escritório, eu estou naquele prédio. Estou à disposição, se alguém precisar de uma consultoria, de uma assessoria nessas esferas do direito civil, direito do trabalho, direito empresarial. Nós estamos à disposição, será um prazer recebê-los. Deixa o telefone ou você... Vai aparecer vai aqui aparecer. Na tela, vai estar aqui embaixo da tela. Obrigado, vamos marcar outras oportunidades, outros encontros que eu gostei bastante. Obrigado. Jorge, como eu sempre termino com meus convidados, estamos juntos. Pessoal, até a próxima. Se inscreve, dá like. Obrigado aí pela audiência.